Olá mais uma vez, que a graça do nosso Cristo ressuscitado possa de fato estar reinando na sua vida através de sabedoria, entendimento para você entender a Bíblia como ela é, ok? Eu sempre digo aqui que a leitura ela traz conhecimento, mas quando essa leitura ela se trata da Bíblia, tá? O perfeito entendimento, quem vai dar a mim, a você, é o Espírito Santo. Porque este aqui não é um qualquer livro. Aqui existe aqui revelações aqui que Deus ele se revela a quem ele quer que seja revelado. Então, meus amados, eu sempre digo também que teologias é ensinamento de homens. O que é teologia? Teologia é estudar sobre Deus, o que é Deus, tentar entender Deus. Então, a teologia, ela é sabedoria de homens. Teologia são ensinamentos de homem. A verdadeira teologia, o verdadeiro ensinamento, tá? Quem dá ao homem é o Espírito Santo. Tem referências na Bíblia a respeito disso. Como, por exemplo, Pedro, que era um homem iletrado, que era um homem que não tinha estudo, tá? E quando ele pregou ali lá em Atos 2, tá bom? No dia de Pentecoste, né? As suas palavras ali foram palavras ditas por ele, mas quem deu o entendimento de ter com que ele falasse com autoridade, falasse com tal conhecimento, foi o Espírito Santo. Como pode um homem letrado falar como ele falou? Do jeito que está escrito lá em Atos 2. Então, ou seja, o verdadeiro entendimento, a verdadeira sabedoria vem do alto, tá bom? Está escrito que ninguém, homem nenhum, pode receber nada se do céu não for dado. Tá entendendo? Então, meus amados, eu sempre digo que a leitura ela traz conhecimento, tá? O próprio Cristo ele disse que os meus eles erram por não conhecer as Escrituras. Procurai nas Escrituras porque são elas que de mim testificam, para que você não venha ser levado por qualquer tipo de doutrina. Eu posso dizer, tá, que eu nasci num sistema religioso, conheço a engrenagem do sistema religioso, sei como funciona o sistema religioso. A mentira, ela só prevalece enquanto a verdade não vem. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas vai te libertar de quê? De que essa verdade vai te libertar? Que o próprio Cristo, ele disse. Qual tipo de libertação é essa? Essa é a libertação, meus amados, na mente, porque muitos que se dizem evangélicos estão presos não no corpo, mas estão presos na mente por falta de entendimento, por falta de ler as Escrituras. Hoje eu vou trazer um tema aqui a respeito do que é o principado, que a religião ela chama de demônios, tá? Principado, potestade, o que é isso na Bíblia? O que quer dizer de verdade principado, potestade? Então, meus amados, por isso que eu sempre digo que muitos, né, eles não pregam a verdade. Por quê? A verdade, ela liberta. João 8:32. Agora, a mentira, ela te aprisiona. Então, meus amados, eu vou te mostrar aqui nas escrituras, na Bíblia, tá? O que é potestade, tá? O que é principado, que a religião fala que é demônio, tá bom? Existem muitas Bíblias com traduções diferentes. Eu tenho esta Bíblia aqui, tenho esta aqui, tenho esta outra aqui, tá? Tenho esta outra aqui também, tá bom? Tá aqui, tá? E tem uma outra aqui e uma outra ali. 7 Bíblias aqui perto, tá? Então, ou seja, eu vou te mostrar na Bíblia para que você não venha mais ser levado por qualquer tipo de doutrina. Mas é claro, se Deus quiser que você entenda o que eu vou te mostrar aqui nas Escrituras. Porque eu posso mostrar na Bíblia, mas se não for da vontade de Deus que você entenda, você não vai entender. Tá bom? Então vamos lá. Efésios 6:11. O que está escrito em Efésios 6:11? Tá? Olha só, a armadura de Deus. Vamos ler aqui no começo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos na força, tá, do poder,
Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as estatutas ciladas do diabo. Lembrando aqui que diabo, meus amados, não é um ser como a religião prega, tá bom? Não é ser. Diabo quer dizer acusador, mesma coisa que Satanás quer dizer acusador, opositor, ou seja, tudo aquilo que se opõe contra Deus. Olha só, isso é um tema assim que leva horas para explicar a respeito do que é diabo, tá? Mas você, se tem o Espírito Santo, se Deus quiser que você venha entender, você vai entender. Por exemplo, o que é Satanás? Aqui um resumo rápido, uma pincelada rápida para você entender aqui. Satanás quer dizer opositor, aquele que se opõe, ou seja, resistência, é aquilo que é contra a vontade de Deus. Ele não é, Satanás não é um nome próprio, meus amados, tá? Satanás não é um nome próprio, ele é usado na Bíblia como um artigo definido. Satanás é usado na Bíblia como um artigo definido. Tá entendendo isso aí? Então, ou seja, para se referir, tá? Ou seja, é para se referir como principal adversário de Deus. Então, ou seja, quando Deus disse lá, vou sair até do tema aqui, né? Quando Deus disse assim, para Pedro, para trás de mim, Satanás. E Pedro ali era um Satanás? Claro que não. Pedro estava se opondo à vontade do Pai na vida do Filho. Então, ou seja, tudo aquilo que se opõe, Satanás é tudo aquilo que se opõe contra a vontade de Deus, tá? Então, meus amados, vamos voltar aqui ao nosso texto, ao nosso estudo aqui, tá bom? Efésios 6:11. Porque não temos que lutar contra o sangue, mas sim contra, olha só, os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Aqui o apóstolo Paulo escrevendo ao Efésios, tá? Deste século aqui que ele disse aqui, não é este século que nós vivemos hoje aqui, século 21, tá bom? Não é nós aqui, deste século aqui, no século do apóstolo Paulo, naquela época, naquela era que ele vivia lá, tá bom? Então, ou seja, não temos que lutar contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas destes séculos. Tá vendo? Deste século aqui, você tem que saber respeitar isso aqui. Porque deste século aqui era Paulo lá naquela época, na época dele. Não podemos trazer isso para os dias de hoje, tá? Senão você tem que ressuscitar Paulo. Então, ou seja, amados, por que eu tô com tanta Bíblias aqui? Para te mostrar, tá, o que é principado. Existem muitas traduções diferentes, mas porém com o mesmo significado, tá bom? E por que também que nós não temos que lutar contra a carne? Por que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue? Por que, meus amados? Porque já tem quem lute contra isso aqui. O próprio Deus disse, tá? O próprio Filho de Deus disse que a carne para nada presta. Tá entendendo? Então por que nós não temos que lutar contra a carne? Porque já tem quem luta contra a carne. Tá entendendo? Já tem quem luta contra a carne. A Bíblia está escrito nas Escrituras que há uma luta constante entre o Espírito de Deus que habita em mim, que habita em você. Há uma luta constante entre Espírito e carne. Então, ou seja, estes se opõem um aos outros. Tá entendendo isso aí? Então nós não temos que lutar contra a carne. Porque já tem quem lute contra a carne, que é o Espírito de Deus que habita em mim e você. Então esses dois se opõem uns aos outros. Por isso que Paulo está dizendo aqui, ó, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, porque já tem quem lute contra a carne, que é o Espírito de Deus que habita em mim, que habita em você, se assim você crê, é claro, né? Mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas destes séculos, tá? E contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Outra coisa aqui, lugares celestiais. Você tem que entender, meus amados, nós vamos chegar aqui em lugares celestiais, tá? Eu vou te explicar o que é lugares celestiais, tá bom? Então vamos lá, o nosso foco aqui, principados. Lembrando que nós não temos que lutar contra sangue e carne, porque já tem quem luta, que é o Espírito de Deus que habita em mim e habita em você. Então,
deixe que o espírito luta contra isso aí, porque a Bíblia está escrita que há uma luta constante entre espírito e carne, mas nós temos que lutar, tá? Paulo falando lá para os Efésios, nós temos que lutar contra os príncipes, contra as trevas. Amados, a religião fala que isso aqui, principado, potestade, são demônios. Primeiro que demônios, né, são tudo aquilo que se opõe contra a vontade de Deus, tá bom? É tudo aquilo que se opõe contra a vontade de Deus, tá? Então, ou seja, esta Bíblia aqui, traduzida aqui, tá? João Ferreira de Almeida aqui, tá bom? Aqui tá falando principados, potestade. Mas isso aqui nunca foi demônio. Principado quer dizer governo. Principado vem de príncipe. Príncipe. Então, ou seja, na época de Paulo lá, a igreja estava sofrendo terrível perseguições. Por isso que ele diz que não temos que lutar contra a carne, mas contra os principados, contra as potestades. O que é potestade? Potestade é poder, é governo. Por exemplo, um presidente da república ele é um principado, ele é uma potestade. Por quê? Potestade quer dizer governo, quer dizer poder, quer dizer autoridade, quem tem autoridade sobre alguma coisa, sobre nações. Principado vem de príncipe, porque naquela época essa igreja de Paulo estava sendo perseguida, por isso que ele disse que não temos que lutar contra sangue e carne, mas sim contra os principados, tá? E contra as potestades, e contra os príncipes das trevas deste século que estava perseguindo a igreja de Paulo lá, tá entendendo? Então, ou seja, nunca foi demônio, nunca foi diabo aqui, principado e potestade. Por isso que Cristo disse que os meus eles erram por não conhecer as escrituras. Por isso que eu tenho muitas traduções, tem muitas Bíblias aqui com traduções diferentes, mas porém a palavra são as mesmas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, principado vem de príncipe, tá? O que é príncipe? Príncipe, por exemplo, é um prefeito da sua cidade, tá? É um vereador, tá entendendo? Potestade é governo, é poder, aquela hierarquia mais alta, tá entendendo isso aí? Nunca foi demônio. Vamos ler uma outra tradução da Bíblia aqui, tá? Para que você entenda e seja liberto desses tipos de doutrina que tem por aí, tá bom? Vamos abrir aqui uma outra tradução, aqui a tradução Novo Mundo, tá? Efésios 6:11, tá bom? Para que você não venha a ser mais enganado. Olha o que está escrito aqui em Efésios 6:11, tá bom? Vamos lá? Olha só. E vistam as armaduras completas de Deus, para que possam manter firmes contra as artimanhas do diabo. Pois temos uma luta não contra o sangue, tá vendo aqui? E carne, mas contra os governos, contra as autoridades, contra os governantes mundiais desta escuridão. Tá vendo aí, meus amados? Aqui na João Ferreira de Almeida fala aqui que porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principado, contra potestade. Então, muitos que se dizem pastores, né? É claro que eles sabem, aqueles que, eu estou dizendo aqueles que se dizem pastores, aqueles que frequentaram uma faculdade teológica, aqueles que estudaram uma teologia, sabem que isso que eu estou falando aqui de fato é verdade. Mas por que eles não mostram para você? Porque a verdade liberta. Agora a mentira, ela aprisiona. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, na tradução Ferreira de Almeida está escrito aqui, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas desse século, do século lá de Paulo, tá? Não é o nosso, tá bom? Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então aqui, meus amados, aqui fala potestade, muitos que se dizem pastor e fala que essa potestade, principado, são demônios. Claro que não, não são demônios. Isso aqui é uma tradução, tá? Isso aqui é uma outra, mas olha só, principado vem de príncipe, potestade vem de poder, governo,
tá bom? Não tem nada a ver com demônios. Primeiro que demônios é tudo aquilo que se opõe contra a vontade de Deus. Se você conhece alguém que se opõe contra a vontade de Deus, ele é um demônio, ele é um opositor, ele é um Satanás. Porque Satanás é tudo aquilo que se opõe contra a vontade de Deus. Mas só que a igreja, né? Eu não vou dizer igreja, só que muitos templos religiosos não falam essa verdade, porque essa verdade liberta. Assim como me libertou, tá? Demorou para chegar na minha vida, mas chegou. No dia que eu ouvi a palavra, tá? No dia que eu ouvi a palavra da graça de verdade de Deus, esse entendimento entrou na minha mente. E de fato e de verdade, eu fui livre. Porque Jesus foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E que liberdade é essa? É a liberdade de quê? Eu era preso? Não, eu era preso de quê? No entendimento, na mente. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Tá? Então, ou seja, meus amados, essa aqui, principado, potestades aqui, não é demônios. São traduções diferentes. Se o seu pregador, se o seu pastor falasse para você que principado vem de príncipe, tá? E potestade é poder, é governo, você de fato nunca teria medo de principado. Porque eles pregam que principados são demônios. Mas nessa tradução aqui, tá? Diz o seguinte, olha só. Vistam a armadura completa de Deus para que possam se manter firme contra a artimanha do diabo. Pois temos que lutar não contra o sangue e carne, mas contra os governos, tá vendo aí? Contra os governos, contra as autoridades, tá vendo aí? Contra autoridades, tá? E contra a escuridão deste mundo. Ou seja, contra a autoridade e contra os governantes mundiais. Governante, meus amados, era aquela época de Paulo que ele estava sendo perseguido por governos, né? Por aqueles grandes príncipes daquela época dele. Então, ou seja, nunca foi demônio, como eu te mostrei. Então, existem traduções, né? Que na verdade principado vem de príncipe, tá bom? Anás, por exemplo, Anás, Caifás, é um principado, é um príncipe, vem de príncipe, Anás, Caifás, tá? Herodes era uma potestade, é poder, entendeu? Então, ou seja, essas coisas nunca foram demônios. Da mesma maneira que eu passei muito tempo no sistema religioso acreditando que principado, potestade eram demônios, assim você também é, porque nunca me foi pregada a verdade, nunca me foi falada a verdade. E eu também não sabia que existia Bíblia com traduções diferentes, mas com o mesmo significado. Principado vem de príncipe, tá? Potestade e poder, governo. Nunca foi demônio, meus amados. Então, ou seja, a nossa luta, tá? É contra sangue, não é contra sangue, mas contra os governos e contra as autoridades e contra os governantes mundiais desta escuridão. Tá vendo aí? Os governantes mundiais desta escuridão. Então, ou seja, governantes são coisas terrenas, coisas de homem. Então, meus amados, conheça a verdade, se liberte, tá? Porque muitas pessoas hoje, elas estão frequentando os templos religiosos, tá? Não é por amor de verdade a palavra, não é por amor de verdade aquele que deu a vida, tá? Primeiro que Cristo, ele não morreu por mim nem por você, ele veio para o povo de Israel. Nós, gentios, nós somos salvos pela graça, tá bom? O que é graça? Graça é favor imerecido, tá? Você, nós somos salvos pela graça. Jesus não morreu por mim nem por você. Ele morreu para o povo de Israel. Nós, gentios, nós somos salvos pela graça de Cristo. Efésios 2, 8. Tá bom? E outra coisa, meus amados. O que é regiões celestiais, tá? Regiões celestiais que o pastor, eu tenho certeza que ele sabe disso, se é um pastor estudado, se é um pastor letrado nas escrituras, eu tenho certeza que ele sabe disso, do que eu estou falando aqui, do que eu ainda vou falar, tá? Só que ele não vai falar isso para você, porque esse tipo de verdade te liberta. Tá entendendo isso aí?
A mentira, meus amados, ela prevalece enquanto a verdade não vem. Foi o que aconteceu comigo. Enquanto eu não conhecia a verdade, a mentira prevaleceu. Que potestade, que principados era demônio. Até que um dia, de tanto eu imaginar que tinha alguma coisa errada, onde eu frequentava não podia ser assim, aquilo já era o Espírito Santo de Deus, tá? Falando que não era daquela maneira. Até que um dia, tá bom? Essa verdade chegou até mim e graças a Deus, tá? E graças ao nosso Cristo ressuscitado, hoje eu estou liberto desse tipo de heresia, tá bom? Então, ou seja, meus amados, o que é regiões celestiais? Regiões celestiais não é o céu igual muitos pastores falam. Regiões celestiais é onde se ajunta a igreja de Cristo. Onde está a igreja de Cristo? Porque, primeiro, que igreja não é templo, não é parede, não é isso aqui. Isso aqui não é igreja, tá? Tá bom? Igreja somos nós. Eu sozinho sou membro do corpo, mas quando os membros vão se juntando, se forma o corpo, que se transforma na igreja e que o cabeça é Cristo. Então, onde a igreja se reúne, ali se forma, ali se faz regiões celestiais. Porque Deus se faz presente. Anjos de Deus se faz presente. Por isso que se diz regiões celestiais. Tá bom, meus amados? Isso aí era uma outra verdade também, que muitos pastores, né, que se dizem pastores, porque para mim pastor é um só, Cristo, a ninguém vos chamei de mestre. O Filho de Deus disse assim, tá bom? Então, meus amados, primeiro aqui você já viu que potestade, principados, não é nada que muitos falam por aí, que é demônio, que é isso, que é aquilo, nada disso. Principado vem de príncipe, tá? É autoridade. Potestade é poder, é governo. Um presidente da república, ele é uma potestade. Um governador é uma potestade, tá entendendo? Então, ou seja, meus amados, é uma hierarquia, tá? Um vereador, ele é um principado, tá? Um prefeito é um principado, dependendo, por exemplo, na cidade, ele é uma potestade, tá? Governador é uma potestade, presidente é potestade. Então, ou seja, isso é a verdadeira identidade de principado e potestade. Tá entendendo isso aí? Se eu pegar essa Bíblia aqui e chegar em uma igreja, ou seja, em um templo religioso, não vou falar nome, não vou citar nome de nenhuma aqui. Se eu chegar em qualquer um desses templos religiosos e ler esta tradução aqui no Novo Mundo, que onde diz que nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra os governos, contra as autoridades, contra os governantes mundiais, na mesma hora o pastor vai falar, opa, não, peraí, essa tradução sua tá assim porque já aconteceu isso. Quando uma pessoa foi ler dentro do templo religioso, o pastor parou, não, peraí, essa tradução sua tá diferente. Mas não é que tá diferente. É porque se a pessoa continuasse lendo aquilo ali, toda a igreja iria entender. Então eles não querem que você conheça a verdade, porque a verdade vai te libertar. Tá entendendo? E eu vou ler uma outra tradução aqui para você aqui, para que você entenda, tá? Em Efésios 6, tá bom? Para que você entenda que principado, potestade, meus amados, nunca foi demônio. Principado vem de príncipe, é coisa humana, ser humano. Potestade vem de governo, poder. Abra sua mente, peça sabedoria a Deus. Não deixa se levar por qualquer tipo de doutrina, tá bom? Efésios 6:11, vou ler aqui uma outra tradução aqui para você, para que você entenda e se liberte desses tipos de heresias que são falados por aí, tá bom? Vamos lá, Efésios 6:11, vou ler aqui numa tradução aqui, qual tradução é essa aqui? A TEB, tradução TEB aqui para que você entenda perfeitamente. Revesti-vos das armaduras de Deus para estardes em condição de enfrentar as manobras do diabo, pois não é o homem que afrontamos, mas as autoridades, está vendo aí? Mas autoridades e poderes dominadores deste mundo. É deste mundo. Como, meus amados, que se você, vamos pôr aqui, se a nossa luta não é, vamos falar aqui agora aqui, que muitos crentes dizem, tá?
que a nossa luta, meus irmãos, não é contra a carne, mas contra os principados. Quem é um ser humano que vai conseguir vencer algo sobrenatural? Qual de nós, seres humanos, tem poder para vencer algo com poderes sobrenaturais, como eles dizem que tem? Então, ou seja, meus amados, isso aqui, como eu acabei de mostrar em você aqui na tradução aqui, são autoridades mundiais, são governos, tá bom? São governos. Principado nunca foi demônio. Principado vem de príncipe. Potestade vem de poder, governo, coisas terrenas, coisas de homem. Então, meus amados, olha só eles tinham acesso a esse conhecimento, mas Deus, ele é tão maravilhoso, né? Que tá aí a internet para você. Muitos usam de uma maneira que prejudicam outras pessoas, mas a internet, no seu sentido, ela tem valor que vem fazer com que você conheça a verdade. Foi assim comigo, pode ser assim com você também, tá bom? E não parou por aí não. Vamos aqui agora, tá? Colocar aqui, vamos aqui lá para Isaías 6:9. Vamos lá em Isaías 6:9. Vou pegar uma outra tradução aqui. Isaías 6:9, para que você entenda aí, tá? Olha só, Isaías 6:9. Vou te provar aqui que eu estou te mostrando aqui que principado, tá? Não é demônio, potestade também não é demônio, principado vem de príncipe, potestade é governo, é poder, como eu te mostrei na tradução aqui, diferente aqui da Bíblia aqui. Vamos lá para Isaías, Isaías 6:9. Eu quero que você se liberte, eu quero que você conheça a verdade. João 8:32, conheça a verdade e liberte-se, tá bom? Isaías 6:11, vamos lá, para que você entenda em nome do Cristo ressuscitado aqui, tá bom? Vamos te mostrar aqui o que é aqui potestade. Isaías 6:9, olha só o que está escrito aqui. Em Isaías 6:9, olha. Isaías 6:9. Vamos lá aqui para que você entenda. Então, meus amados, eu quero que você conheça a verdade, eu quero que você liberte-se. Não seja mais guiado por qualquer tipo de doutrina, tá? Isaías 9:6, tá bom? Olha só o que está escrito aqui, preste muita atenção. E peça que Deus revele a você. Olha só, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Prestou atenção? Olha só o que está escrito aqui. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Meus amados, se principado aqui é demônio, então o demônio aqui estava nos ombros de Jesus quando nasceu, porque essa palavra aqui se refere ao poder do Messias, ao poder do Filho que ainda não tinha se manifestado. Isso aqui era uma profecia que está se referindo ao Cristo, ao enviado de Deus. Então, ou seja, se principado é demônio, como dizem a religião, então aqui, de fato, aqui está falando aqui porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros. Então o demônio, quando Jesus nasceu, o demônio estava sob o ombro de Jesus. Mas é claro que não é isso. Principado quer dizer príncipe, poder. Estava falando aqui da governança de Cristo, do príncipe. Principado vem de príncipe, de poder. Então, ou seja, porque o menino nos nasceu e um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tá entendendo isso aí? Então, se principado fosse demônios, como dizem a religião, né? Como diz o sistema, então, quando ele nasceu, ele estava sobre o ombro de Jesus. Então, isso joga por terra a narrativa de que principados são demônios, porque senão aqui ele estaria, quando Jesus nasceu aqui, o principado que muitos religiosos dizem que é demônio, estava sobre os ombros de Jesus, mas aqui estava se referindo sobre o poder que Jesus teria como príncipe da paz. Tá entendendo isso aí?
Então, meus amados, por isso que eu digo, existe traduções diferentes. Por isso que você tem que conhecer, ler outras Bíblias, outros tipos de Bíblia, outros tipos de tradução, para que você entenda melhor a palavra de Deus, para que você não seja levado por qualquer tipo de doutrina. E eu tenho certeza que o seu pastor, se ele é um estudante das Escrituras, se ele se formou em algum curso de teologia, porque teologia é ensinamentos de homens, quem dá o verdadeiro ensinamento e entendimento é o Espírito Santo, ele sabe do que eu estou falando aqui. Só que ele não vai falar para você porque essas verdades libertam. Cristo não quer você servindo a Ele por medo. Cristo quer que você vá até a Ele por amor à palavra. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Mas eu não posso fazer dessa liberdade libertinagem. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, meu tempo está acabando aqui, tá? E vamos aqui para mais um versículo aqui, tá bom? Para que você entenda. Colossenses 2:10. Vamos lá em Colossenses 2:10, rapidinho, para que você tenha melhor entendimento aqui no estudo aqui. Colossenses 2:10. Anote aí, para que você depois venha aí refletir, ler, tá na sua Bíblia. Não seja mais enganado, não seja mais levado por qualquer tipo de doutrina, tá bom? Procure outras traduções de Bíblia para você ler, pesquise. Não seja levado por qualquer tipo de doutrina, porque sendo assim, você vai ser escravizado na mente, tá bom? Vamos aqui, Colossenses, deixa eu ver aqui, Colossenses 2:10. Vamos lá. Olha só o que está escrito em Colossenses 2:10. Aqui fala aqui de Cristo, olha só. Estais perfeito nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Então aqui no caso aqui, Deus ele é o chefe dos demônios, né? Se a religião fala que principado ele é demônios, mas aqui se refere de príncipe. Deus é o cabeça de todo príncipe, poder, de todo governo, de toda autoridade da terra. Tá entendendo isso aí, meus amados? E vamos lá para Efésios, tá? Vamos lá para Efésios 4:14, tá bom? Para que você tenha esse entendimento aí, Efésios 4:14. Olha o que diz aí Efésios 4:14. Vamos ler aqui. Porque não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor por todo o vento de doutrina, pelo enganos dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Então, ou seja, meus amados, como está escrito